Construção da média geométrica entre dois segmentos conhecidos pelo processo aditivo ou da altura do triângulo retângulo, certo? Bom, então como nós vamos fazer? Foi dado o segmento A e o segmento B. A gente quer construir, né, a média geométrica, certo? A gente quer construir a média geométrica. Como nós vamos fazer, então? Nós vamos fazer uma reta auxiliar aqui para você construir. Vamos marcar o início, tá? Nós vamos pegar, então, a medida do A. Nós vamos transportar aqui, ó, A. Mais a medida do B. Vem aqui e vamos transportar, certo? Agora, nós vimos lá que, como é um triângulo retângulo, forma 90 graus. Então, a gente pode construir o LG 5 de 90 graus, certo? Então, nós vamos aqui, vamos chamar um ponto qualquer, vou chamar aqui de ST, só para a gente se comunicar melhor. Nós vamos fazer a mediatriz do ST, qualquer abertura maior que a metade, cruz em cima, cruz embaixo, e também em S, em T e em S, cruz em cima, cruz embaixo, e aí nós vamos determinar aqui, ó, a reta mediatriz. O ponto formado aqui nós vamos chamar de ponto médio, certo? E agora, ponta seca em M, nós vamos fazer o LG 5, certo? Tudo bem? Agora, para achar a altura, o que nós vamos fazer? Aqui, esse ponto onde unimos o segmento A com o segmento T, nós vamos chamar ele de H. Então, porque aqui nós vamos achar a altura, é o processo aditivo, né? Então, nós vamos fazer dois pontinhos de apoio, ponta seca em H. Pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos com abertura maior que a metade, ó. Ponta seca no começo, os dois pontinhos de apoio, ó. E aí, aqui, ó, nós vamos ligar o ponto H, que é esse pontinho formado. Então, essa daqui é a nossa média geométrica. Vou cruzar ela aqui, certo? Essa é a nossa média geométrica X. Tudo bem? No exercício da página 141, o que ele pede? A média geométrica entre dois segmentos conhecidos pelo processo subtrativo ou do cateto do triângulo retângulo. Certo? Então, nós vamos fazer uma reta auxiliar aqui. O que foi dado? Ó, o A e o B. E nós vamos construir o quê? Raiz quadrada de AB, que é a média geométrica. Então, nós vamos começar fazendo uma reta auxiliar qualquer, tá? Começar aqui, ponto S, tá? E aí, nós vamos começar com o maior, que no caso é o B, certo? Essa medida aqui, então, é de quem? Do B. E nós vamos subtrair o A. Ó, peguei a medida do A e nós vamos subtrair. Certo? Vamos chamar aqui de ponto H. Tudo bem? Agora nós vamos achar a mediatriz do segmento ST. Vou chamar aqui de T. Qualquer abertura maior que a metade, cruz em cima, cruz embaixo. Ponta seca em S, cruz em cima, cruz embaixo. O meu não encontrou, vou ter que prolongar aqui, ó. Tudo bem? Agora, nós vamos ligar os pontinhos formados, ó. Esse pontinho e esse, certo? Tudo bem? Então, esse daqui vai ser o nosso ponto médio. Então, nós vamos pôr a ponta seca no ponto médio, abrir o compasso até T ou até S, fazer o LG
5 aqui. Certinho? Ficou assim. Bom, onde a gente cruzou aqui, ó, onde a gente emendou, né, que aqui era o B e essa medidinha aqui era A. Nós vamos fazer uma perpendicular. 2 pontinhos de apoio, qualquer abertura. Pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos com a abertura maior que a metade. E aí, onde cruzou aqui, nós vamos traçar. Quando for o processo subtrativo, tá? Que nós fizemos o B menos o A, o lado que você subtraiu é o lado que vai ser o teu cateto, que vai ser a média geométrica. No caso, ó, nós subtraímos o A desse lado aqui. Então, aqui vai ser o nosso cateto, certo? X, que é a média geométrica. Tudo bem? Ficou assim. Agora aqui, ó. Construção do segmento áureo ou divisão de segmento em média e extrema razão. Foi dado o AB, ele quer que a gente construa um AP, tá? Que seja o segmento áureo desse segmento dado, o AB. Como nós vamos fazer? Primeiro, para começar, nós vamos achar a mediatriz do AB. Qualquer abertura, aqui ó, para você construir. Qualquer abertura maior que a metade, vamos fazer a mediatriz, cruzar em cima e embaixo. Onde cruzamos aqui os pontinhos que formaram, nós vamos unir, certo? E achar aqui o ponto M. Aqui em B, nós vamos prolongar e nós vamos fazer uma perpendicular aqui, ó. Faz 2 pontinhos de apoio, né? Pelos pontos de apoio, a gente cruza os arcos com a abertura maior que a metade. Não precisa cruzar em cima e embaixo, porque já vai sair do ponto B, ó. Tá? Então, aqui formou 90 graus. Agora, com a ponta seca em B, nós vamos abrir o compasso até o ponto médio, que é M. E nós vamos vir aqui, ó, nós vamos marcar esse ponto. Esse ponto aqui, nós vamos chamar ele de C. E nós vamos unir o ponto C com A. Certo? Tudo bem? Agora, nós vamos pôr a ponta seca do compasso em C, abrir o compasso até B, e nós vamos voltar com o compasso aqui, ó. Onde ele voltou, nós vamos encontrar o ponto D, certo? E para encontrar o segmento áureo, nós vamos pôr a ponta seca agora em A, abrir o compasso até D e voltar aqui, ó. Esse ponto que nós encontramos é o ponto P, certo? Tudo bem? E o AP é o segmento áureo do segmento AB, certo? Tudo bem? Nós vamos aqui, ó. Construção de um retângulo áureo, do qual se conhece a medida de um dos lados, que foi dado AB igual a 3 centímetros, construir um retângulo áureo. Então, nós vamos começar aqui, ó, medindo, começando aqui, 3 centímetros, né, de 0 até 3, certo? É um retângulo, é um quadrado, quer dizer. Ele não falou as medidas, mas ele quer um triângulo ABCD. Então, nós vamos começar aqui com 3. Lembra como a gente pode fazer um quadrado, né? Prolongar aqui. Nós vamos fazer aqui perpendicular, formando 90 graus, ó. De um lado e do outro. Aqui não tem, eu vou prolongar. Então, aqui a gente vai vir, cruzar os arcos com a abertura maior que a metade. Nós vamos unir esse pontinho formado aqui. Mesma coisa aqui, ó. Vamos fazer 90 graus. Deixa eu unir certinho aqui. Ó, de um lado e do outro.
E aí, nós vamos unir esse vértice com o pontinho formado. Agora, como é um quadrado, todos os lados têm 3 centímetros, ó. Então, nós vamos vir aqui, 3 centímetros, 3 centímetros. E aí, nós vamos unir esses 2 pontinhos. Então, nós formamos aqui o quadrado, né? De 3, 3 e 3. Certo? Ó, 3, 3 e 3. Tudo bem? Agora, para fazer o retângulo, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar a mediatriz. Vou chamar aqui de A, B, X, Y. Qualquer nome, tá? E nós vamos achar a mediatriz do segmento BX. Ó, apoiar em B, cruza de um lado do outro, cruzar em X, cruza de um lado e do outro. E aí, nós vamos encontrar a mediatriz ligando esse ponto com esse, ó. Então, esse daqui vai ser o nosso ponto médio. Aí, nós vamos pôr a ponta seca do compasso. Nós vamos prolongar primeiro aqui o BX. Nós vamos pôr a ponta seca do compasso em M. Nós vamos abrir o compasso até Y. E nós vamos fazer esse arco. Quando nós fizermos esse arco, nós encontramos o ponto C. Agora, pode até fazer pelo par de esquadro ou por paralela, né? Eu vou por perpendiculares com par de esquadro ou por perpendicular, tá? Eu vou fazer aqui por perpendicular. Como? Me apoiei em C, fiz 2 pontinhos de apoio. E aqui eu vou ligar esse pontinho formado com C. E aí, como a gente sabe que a gente só prolonga aqui esse segmento, ó. Então, aqui é o ponto D. E esse retângulo que nós construímos, ele é áureo, certo? É o ABCD. Tudo bem? Certinho?